Olá, alunos do primeiro ano C. A gente vai iniciar agora a devolutiva da prova de português. Antes de a gente iniciar, propriamente dito, a gente vai fazer só uma retrospectiva dos assuntos que a gente cobrou na avaliação, né? Para a gente poder entender melhor as questões. Eu coloquei para vocês algumas questões do D6, que é um descritor do SPAES, que tem aí como objetivo distinguir fato de opinião relativa ao fato. A gente vai colocar essa questão dessa diferença de fato e opinião, né? Eu coloquei um exemplo bem simples para vocês entenderem. O que é o fato? Por exemplo, uma caneta é vermelha. Fato. Tá ali, a caneta ela é vermelha. A opinião, né? Essa questão de ter opinião. A escrita com caneta vermelha é mais bonita, tá? É a sua opinião, né? Outra pessoa pode ter opinião diferente. A azul, a verde, a amarela pode ser mais bonita. Então, o fato é aquilo ali mais concreto, né? A opinião é algo mais pessoal. E também coloquei na avaliação de vocês os gêneros literários. Nós temos aí alguns gêneros literários, que é o gênero lírico, né, que tem muito a ver com a questão da subjetividade, o gênero épico, que, lembrando que eu falei na sala de aula, a gente tem muito a ver com essa questão de atos heróicos e algo que a gente tem que ver a questão histórica, e o gênero dramático, né, que tem a ver com o teatro, né, com as comédias, as tragédias e as tragicomédias. E as variações linguísticas, que é muito comum, principalmente aqui no nosso Brasil, que a gente tem dimensões continentais, né? Que essas variações, elas podem ser, eu coloquei para vocês aí, elas podem ser geográficas, elas podem ser históricas, sociais, situacionais, né? Vai depender muito do contexto que vocês estão inseridos. E a linguagem ela pode ser formal ou informal. Qual é a diferença? A linguagem formal ela vai muito mais ao pé da letra da gramática normativa. E a linguagem informal ela tem uma certa liberdade, né? Você pode utilizar aí essa questão das gírias, dos jargões, né? Uma linguagem mais intimista. E o preconceito linguístico, que a gente tanto falou em sala de aula também, essa questão, né, de algumas pessoas até se sentirem superiores a outra pelo nível de escolaridade, por determinada região, e aí acaba cometendo essa questão do preconceito em relação à fala. Na primeira questão, a gente vai analisar esse texto, depois vocês podem pausar, eu posso mandar em PDF a prova para vocês analisarem melhor. É para vocês lerem esse pequeno trecho e analisar o quê? Qual é a opinião do narrador nesse trecho, né? Qual seria a opinião dele? A melhor resposta seria a letra D. Acha-se, infelizmente é verdade, insubstituível em seu trabalho, né? Então, essa pessoa, dentro do texto, ela acha que ela é uma pessoa que ela é insubstituível, né? Seria a melhor resposta no gabarito letra D. A segunda questão também, eu peço para vocês analisarem outro pequeno texto, que é o Dia Mundial da Água, e aí vocês vão levar em consideração que, nesse texto, a frase que contém uma opinião, mais uma vez a gente volta para o descritor 6, né? Qual seria a opinião do autor desse texto em relação à questão da água, né? Qual seria a melhor resposta? Letra B, que é um momento para conscientizar a população em relação, né, à questão do uso da água. Na terceira questão, também eu coloco um trechozinho, Maria vai com as outras em ação. Olha só a dualidade desse Maria vai com as outras, né? Segundo o texto, a expressão Maria vai com as outras significa pessoas que já escutaram essa expressão, né? Menino, tu segue muito o pensamento dos outros, né? Está sendo influenciado por amigos. Então, qual seria a melhor resposta? Segue a opinião dos outros. É como se não tivesse opinião própria. Resposta, letra D. Na quarta questão, é a questão do meio ambiente também, a descoberta de um estranhíssimo sapo fóssil. Esse sapo fóssil, de acordo com a opinião dos pesquisadores, encontrado na Índia, ele é o quê? É o bicho mais lindo do mundo, segundo o texto. Na quinta questão, já vai para os gêneros literários. Tem um trechozinho que fala sobre o gênero dramático. Quinta,
Considerando o texto e analisando os elementos que constituem o espetáculo teatral, conclui-se o que em relação ao teatro? Conclui-se, a melhor resposta seria a letra C, que, de acordo com o crítico, a construção de um texto teatral pode desenvolver-se a partir das mais variadas fontes, pois o gênero dramático consiste de uma forma utilizada para se contar uma história, não tendo relação, portanto, com seu conteúdo. Tanto uma lenda folclórica como uma notícia de jornal pode transformar-se em um texto teatral. Resposta seria a letra C. Na sexta, a gente já vai ter as variações linguísticas, tá certo? Eu botei 2 fragmentozinhos para vocês analisarem e me dizer que tipo de variação linguística é essa. Na letra A é um texto de Drummond que fala antigamente, né? Como é que as pessoas falavam antigamente? Então, é passado. Passado e presente. Então, é variação histórica. Vício na fala, do Oswald de Andrade, né? Para dizerem melhor, milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Então, a gente pode perceber que tipo de variação é cultural, né? Que as pessoas, por exemplo, do interior falam diferente das pessoas que moram na cidade, de acordo com a cultura que as pessoas possuem. Na sétima questão, a gente também tem uma questão de variação linguística, as gírias. Dentro dessas gírias, eu coloquei também duas alternativas para vocês analisarem. Por exemplo, a letra A. Os namoros resultantes da modernidade baseiam-se somente no ficar. Né? Se ficar é o quê? Seria manter um relacionamento sem compromisso. Né? Isso aí no dia a dia dos jovens acontece muito. Na letra B. E aí, mano, estás a fim de encontrar com uma mina hoje? A parada vai bombar. Essa questão, né? E aí, mano, esse mano seria o quê? Amigo, companheiro, né? A mina seria a garota, né? E aí que vai bombar um evento grandioso que promete grandes surpresas, né? Que a pessoa vai se dar bem. Na oitava questão, também é uma questão de variação linguística, pessoas observarem aí a imagem, a oficina mecânica, né? Seria o que aí? O anúncio acima segue a norma culta da língua, por quê? Né? A gente observa que ele segue que tipo de linguagem? É a culta? Não, é a linguagem coloquial, né? Porque tem desvios ortográficos, cuidado para dizer erro. Eu vi muito aluno dizendo, porque ele errou, porque ele errou. Não, foi um desvio ortográfico, né? Porque senão a gente vai estar cometendo um preconceito linguístico. E se fosse para a gente escrever da forma da norma culta, seria oficina mecânica. Na nona questão, nós temos uma outra imagem, tapioca, fazida na hora, quem não pediu, pida. Também pedi para vocês analisarem essas duas alternativas. O anúncio acima segue a norma culta da língua, por quê? Não, ele segue a língua coloquial, né? Na letra B, qual fator você acha que contribui para que o sujeito que escreve inadequadamente este anúncio, né? Com certeza a pessoa não teve um nível de escolaridade, por isso que é o fator escolar. E na décima eu coloquei um trechozinho do Mário de Sá Carneiro, perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje quando me sinto é como saudade de mim. Eu perguntei que gênero literário pertence, né? Isso aí, muita gente colocou poesia, até aceitei, mas eu queria o gênero, que é o gênero lírico. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada. Qualquer dúvida, você sabe que eu estou no PV ou no grupo da turma. Abraços, até mais.